Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu bate-papo de hoje foi gravado ontem, durante o Encontro Nacional da Cultura do Milho, que está acontecendo em Rio Verde, lá no Instituto Federal Goiano. E eu conversei com o professor João Carlos Moraes Sá, conhecido por todos como Juca Sá. Ele é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, doutor em solos e nutrição de plantas e é pós-doutor nos Estados Unidos, na The Ohio State University. E nós falamos sobre manejo de carbono do solo em milho. Professor, hoje se fala muito no carbono. Qual é a função do carbono no solo? Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, podendo colaborar com esse aprendizado que a gente desenvolveu ao longo aí desses 42 anos. Bom, primeiramente, o que eu gostaria de falar do carbono é que é o elemento que controla no solo todos os atributos químicos, físicos e biológicos. O que significa isso? Se nós reduzirmos o conteúdo de carbono no solo, ele vai afetar, primeiramente, a agregação do solo, ou seja, como que se forma a estrutura a partir das unidades de agregados, unidades estruturais. O carbono é o agente cimentante mais importante do solo. Segundo ponto, se você reduz o carbono, você vai proporcionar uma maior adensamento, o aumento da densidade que irá ocasionar, por consequência, uma redução na infiltração da água do solo e também redução na capacidade de armazenamento de água. Em síntese, do ponto de vista físico, reduzindo o carbono, você vai afetar desenvolvimento radicular, vai afetar infiltração e armazenamento de água. Do ponto de vista químico, você vai afetar a CTC, que é o estômago do solo, ou seja, a quantidade de cargas negativas que serão responsáveis pela retenção dos cátions. Como assim? Cálcio, magnésio, potássio, zinco, cobre, manganês são elementos que têm carga positiva e que serão retidos pelas cargas negativas do solo. Outro efeito vai afetar a ciclagem de nutrientes e, por fim, irá afetar o estado de oxidação do solo. Quanto menos carbono, mais oxidado o solo. Do ponto de vista biológico, o que afeta? A diversidade da comunidade microbiana e também da micro, meso e macrofauna, que se alimentam de carbono. Consequências? Vai afetar o fluxo de carbono e nitrogênio no solo, vai afetar a atividade biológica e, consequentemente, a capacidade de armazenamento de carbono nos agregados. Então, esse é o papel do carbono no solo. Professor, como é que o manejo do solo favorece essa fixação do carbono? Outra pergunta muito interessante. Então nós vamos começar a partir do que eu hoje estou advogando, que é a agricultura de carbono. Ou seja, sistemas de produção com elevado aporte de carbono e baixa emissão de CO2. O que significa isso? É nós conseguirmos maximizar o acúmulo no solo do carbono oriundo da fotossíntese. Então as plantas fixam o carbono através da presença de luz, de água, CO2 por um pigmento, que é o cloroplasto,
uma organela, né? Desculpe, e que isso transforma em açúcares. Então nós queremos maximizar o acúmulo no solo desse carbono. Como? Ok, primeiro ponto importante é respeitar os princípios que a própria Mãe Natureza nos ensinou. O que a Mãe Natureza nos ensinou sobre o solo? Primeiro, em qualquer lugar que você entre de mata nativa, em qualquer época do ano, o solo está coberto. Há uma diversificação de espécies enorme, que varia conforme o ambiente. E não há revolvimento. Então isso é a Mãe Natureza. E esses são os princípios do sistema plantio direto. Ausência de revolvimento, cobertura permanente do solo e diversificação na rotação. Então como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, é um conceito que também foi bastante discutido na apresentação, a ponte verde. O que é essa ponte verde, professor? Essa ponte verde é exatamente nós conseguirmos manter o solo coberto, seja por espécies vivas ou cobertura morta, durante o período de estiagem. Um exemplo, na região dos Cerrados. O que nós temos? Uma estação de chuvas que começa em outubro e vai até o final de abril, ou meados de abril. Depois entra num período seco, que vai de abril até final de setembro. Então, qual é a proposta da Ponte Verde? É manter o solo coberto. Quer ver um exemplo bem simples de entender? Você colhe a soja, planta o milho com a braquiária em consórcio. Você colhe o milho e deixa a braquiária vir em desenvolvimento da sua vegetação. Então você terá a ponte verde. Está entendendo? Essa ponte verde que vai manter raízes ativas, vai ser uma barreira para reduzir a evaporação, uma barreira para controlar a temperatura e também vai aportar carbono em profundidade com as raízes. Então, é um sistema que é o primeiro passo para o sucesso da agricultura de carbono. Entendeu? A ponte verde. E ela pode ser feita como? Com espécies que a gente chama de cultivos de serviço. Braquiária, diversos tipos, o sorgo forrageiro, o milheto, as crotalárias, as mucunas, enfim, inúmeras espécies que, quando combinadas, elas vão manter o solo coberto. Atualmente nós temos visto se desenvolver em muitas regiões os chamados blends ou mix ou mesclas de espécies diversas, e isso é uma reintrodução da diversidade de espécies. Está entendendo? Então isso caracteriza essa ponte verde, que é, novamente, voltando àquele conceito inicial da Mãe Natureza, manter o solo coberto com biodiversidade. Quando o senhor explica, parece que é muito simples, muito fácil. Por que muita gente não faz? Olha, eu entendo que o simples é quando você consegue contextualizar, entender na essência. Eu trabalho com isso há 41, 42 anos, com carbono. Então, para mim, tornou-se quase que uma ação de rotina, você entender. Agora, as pessoas, a sua pergunta é muito importante, por quê? Elas entendem, mas não conseguem contextualizar. Por que não conseguem contextualizar? Porque colocam uma barreira na frente de que para você fazer isso é um custo alto, uma maior dificuldade e dá mais trabalho. Porém, o que nós temos que falar nessa abordagem? É que com os sistemas diversificados, nos monitoramentos que nós estamos fazendo a campo, nós conseguimos aumentar a rentabilidade do agricultor em 20% a 40% a mais do que o sistema tradicional, seja soja, milho ou só milheto. Quando você diversifica, amplia a ponte verde usando várias espécies, você
reduz a pressão de diversos outros componentes que atuam em perdas, como plantas daninhas, como doenças, como pragas. Você maximiza toda a gestão do solo visando a expressão do potencial do cultivo que paga a tua conta, que é soja ou o milho, em regiões onde tem uma força muito grande de milho, algodão, ou mesmo dentro do sistema. Então, o que eu gostaria de dizer que, por exemplo, a agricultura de carbono é exatamente um sistema mesclado, onde, por exemplo, nós podemos plantar soja todo ano. Todos os verões, não vamos abrir mão da soja. Mas as pontes verdes, os cultivos de serviço para manter o solo coberto e essa diversificação é que vai possibilitar que a soja, o milho, o algodão tenha sua máxima expressão e consigamos produzir soja com 75, 80, 90 sacos. Não estou falando dos campeões do SESB. Isso aí é uma porcentagem muito pequena, mas mostra esse potencial onde nós podemos chegar. Mas o que eu quero com o produtor é que ele produza em alto nível, sabe, tipo 5.500 quilos de soja, em áreas extensas, que produza 190, 200 sacas de milho em áreas extensas. Com isso, nós vamos cada vez mais maximizando o sistema. E vamos ter uma racionalização na aplicação de nutrientes via fertilizantes. Por quê? Se você reduz a perda, você tem a manutenção. E se você mantém, você não precisa gastar tanto. Está entendendo? Então, se você precisava, um exemplo, 1 quilo de nitrogênio para uma determinada coisa, se você tem ciclagem, controle da perda, manutenção de todo o fluxo do sistema, você pode chegar ao ponto de ter 50%, 60%, 70% desse nitrogênio oriundo do próprio sistema e complementar via forma de minerais do outro. Então, isso é um jogo onde a gente tem que estar completamente focado nessas interações. E as interações, elas são fruto dessas misturas, dessa diversidade, dessas mesclas. Isso é o sistema plantio direto. O sistema plantio direto já tá consolidado. O senhor falou em sistema plantio direto bem feito. O que o senhor quis dizer com esse sistema plantio direto bem feito? É um termo que muitos usam e que hoje nós da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto advogamos o seguinte argumento. Quando você adota na sua propriedade os princípios ou os pilares que sustentam o manejo do solo, ou seja, ausência de revolvimento ou somente na linha de semeadura e baixíssimo revolvimento, cobertura permanente do solo e a diversificação, isso é o que nós chamamos de sistema bem feito, é o sistema na sua plenitude. Como eu dei o exemplo de Lucas do Rio Verde, eu dei o exemplo de Luiz Eduardo Magalhães, tá entendendo? Que esses produtores eles estão praticando o sistema na sua plenitude e por isso são bem feitos. Agora, quando você começa a suprimir, reduz a diversidade, você já não vai ter mais, você reduz o aporte, você não vai ter mais aquela quantidade de palhada, seja de parte aérea e raiz aportada, e o solo não vai se manter coberto o ano todo. Então você vai começar a ter janelas de interferência que vão começar a depreciar o sistema. E aí é o que muitos falam, cai a qualidade. Então, o que nós queremos hoje na federação? Nós fizemos um levantamento entre vários diretores e algumas pesquisas que, considerando o censo de 2020, nós tínhamos cerca de 36 milhões de hectares
em plantio direto de grãos. Somando as áreas de integração e cana, totalizariam 44 milhões. É o número no qual nós trabalhamos. Existem outros números, esse é o número no qual nós trabalhamos. Agora, desses 36 milhões de hectares, a nossa estimativa é que apenas 10 a 15%, mais em torno de 10%, atende os princípios, ou seja, o plantio direto bem feito, o sistema plantio direto. E 85 a 90% não praticam os 3 princípios. Estão usando um ou 2 pilares. E isso deixa o que a gente chama desse sistema vulnerável, de de baixa qualidade, e que, quando ocorre intempéries climáticas mais abruptas, sofrem e decaem bastante o nível de produtividade. Seja você também um parceiro Agro e Prosa e anuncie em nosso podcast. É a sua marca junto com a credibilidade de um dos mais importantes canais do agro do Brasil. Faça parte desta rede de oportunidades e venha crescer com a gente. Pois se o assunto é agro, por aqui uma boa prosa é sempre o seu melhor negócio. Eu já entrevistei pessoas que advogam o seguinte: com o acúmulo de palhada ao longo dos anos, existe essa necessidade de revolvimento e descalificação do solo para que haja uma integração dessa palhada no solo. Qual que é a sua opinião sobre esses que defendem esse ponto de vista? Isso não tem nenhum fundamento científico. Isso é completamente equivocado. Por quê? Porque se você associa ao seu manejo esses princípios, quem será o escarificador do solo? As raízes. Se você tem uma rotação de raízes, por exemplo, soja, crotalária, guandu, milheto, braquiárias, sorgos, você tem uma diversidade de tipos, de formatos de raízes, com diferentes potenciais e agressividade para romper as camadas. Então, o que nós queremos é usar as raízes como, assim, colocando entre aspas, os nossos escarificadores biológicos. E elas têm uma capacidade, na sua maioria das situações, muito mais eficazes e eficientes do que o escarificador mecânico. Publicamos um trabalho em 2021, onde nós tínhamos uma situação muito peculiar. Foi lá em Ponta Grossa, e uma área com 20 anos de sistema plantio direto. Aí foram feitas uma série de medições do ponto de vista de avaliação da compactação, seja por densidade, coleta de anel, os distintos métodos para avaliar resistência, penetração, água, e os números indicavam que, por exemplo, para os penetrômetros, uma resistência de 2 até 4 megapascal. Muitos advogariam que essa seria uma área compactada e que necessitaria escarificação. Então vamos aos fatos. Essa era uma área que produzia cerca de 4.900 a 5.000 quilos de trigo por hectare ano, 12.500 quilos de milho por hectare ano e quase 5.000 quilos de soja. Aí montamos um experimento com 3 tratamentos, com 4 repetições, uma rede boa, parcelas grandes, em Testemunha, que era o sistema vigente, que era aveia no inverno, misturada com ervilhaca. Aí montamos a mesma situação com um escarificador mecânico, uma acha 30-35 centímetros, 2 vezes. E o outro com o escarificador biológico. A gente introduziu aveia, ervilhaca e nabo forrageiro em alta densidade,
para que criasse não aqueles tubérculos batatudo, aqueles tubérculos mais como se fosse uma agulha, uma caneta. E aí avaliamos durante 5 anos. Moral da história: com o escarificador produziu menos e perdeu 410 quilos de carbono por hectare ano, e o comprimento radicular, o desenvolvimento radicular foi menor. No tratamento escarificador biológico, que é o Conabo, nós tivemos uma taxa de 1,29 toneladas por hectare ano de sequestro. Nós aumentamos em quase 4 toneladas a produção acumulada e aumentamos de 17% a 23% o comprimento radicular. Te pergunto, precisa escarificar? Uma outra questão que você citou foi colocar as raízes em profundidades de até 1,5 m. Como fazer isso? Veja bem, o nosso maior desafio não é a camada de 0 a 20, 20 a 40 ou 20 a 40. Nosso maior desafio é abaixo de 40 até 100, onde nós temos um déficit de carbono. Dentre as espécies para a região tropical, vamos falar mais aqui da região tropical, nós temos uma enorme leque de opções. Os diversos tipos de braquiárias, que tem vários tipos de braquiárias com performance de sistema radicular bem diferente, chega a ser contrastante. Nós temos os sorgos forrageiros, que também variam muito, desde aquele sorgo boliviano ou sorgo forrageiro tradicional. Nós temos os milhetos, nós temos os capim-sudão, nós temos, além disso, as leguminosas como o guandu, como as crotalárias, que quando mescladas e tal, elas produzem raízes não somente em tipos, quantidade, mas também abundância em profundidade. Elas vão abaixo de 100, 150 centímetros. E é exatamente isso que nós temos que estimular. Por isso que a diversidade, dentro daquele quesito, diversidade de espécies, nós temos que trabalhar com espécies de cultivos de serviço, chamado assim, que tenham raízes robustas, tolerantes à escassez de nutrientes e à toxicidade de alumínio, e que sejam agressivas, que consigam se desenvolver em profundidade. Então, e nós temos. Aqui na nossa região a gente tem uma sucessão de soja e milho. Só a soja e o milho não consegue fazer esse efeito. Absolutamente. Por que o produtor, hoje, com o sistema soja-milho, tem rentabilidade? Se você pegar a soja, entra aí seja qualquer site, BGE, AproSoja, os distintos sites de consultoria, de economia, e vê o preço de soja nos últimos 10 anos, olha, não abaixou de R$150. E os dados aqui do GAPS e de outras coisas aqui da região mostram, aqui falando de Rio Verde, que o custo você paga com 35, 38 sacas de soja. Com esse preço. Então, você veja bem, o produtor que produz 50 sacos, que hoje, se você falar que produz 50 sacos, você fica até envergonhado. Por quê? Muitos estão produzindo sem muita sofisticação 65, 70, 75. Os que têm maior investimento passam disso. Então você imagina a lucratividade. E aí, com o sistema milho também aumenta. Então quando você faz essa dobradinha, preços altos, o produtor tende o quê? Se acomodar. A não querer mais. Voltando, e gostaria de encerrar com essa coisa. Se o produtor está ganhando dinheiro com a dobradinha soja-milho, ele ia ganhar
20% ou até 60%, eu falei 40%, mas tem produtores que chegam a ganhar 60% a mais de rentabilidade quando ele inclui o sistema. E sabe quanto ele gasta? 5% a mais. Então a escolha é sua. Se você gasta 5% a mais e tem de 20 a 60, é matemática. Entendeu? Então, dá um pouquinho mais de trabalho no início para você ajustar o seu operacional. Depois vira rotina. Só para a gente terminar, professor, fala-se em venda de crédito de carbono. Essa já é uma realidade ou é uma realidade futura? Não é realidade. Ainda tem muita fantasia. Posso até estar sendo duro. Por que muita fantasia? Porque o crédito de carbono, que se você voltar a quando que foi, na primeira assim, o chamada suposição, primeiros pensamentos, sugestões, foi a partir da Eco 92. Rio 92, que aí tal, regulação de uma série de normatizações para as mudanças climáticas. Então veio com isso, aí bom, então vamos criar todo um protocolo, dar um suporte com legislação e ao mesmo tempo assim introduzir as estratégias. Então foi criado o painel intergovernamental com cientistas do mais alto calibre e se criou alguns chamado índice, indicadores e tal, que com isso gerou uma série de informações para você estimar dentro de uma propriedade, por exemplo, quanto você gasta de diesel, quanto você gasta de energia, qual a transformação em carbono equivalente de fertilizante, de diesel, de fungicidas, inseticidas, herbicidas, armazenamento, transporte, tarará, tudo isso gera. Tá? Ok, isso foi uma fase, só que com o passar do tempo estimou-se preços de carbono variando no mercado aí, chegou a valores assim até assim extremamente entusiasmantes, $50, $70 a tonelada. Depois entrou-se numa fase de discussão, chegou a cair para 1,5, 2, 3, 5 toneladas, $5 por tonelada, enfim. E paralelo a isso tem o outro lado, que é o protocolo de desenvolvimento disso daí em situação real. Quanto custa para você fazer o trabalho, o projeto? E avançou-se muitas coisas, essa parte de estimar indicadores, mas o ponto-chave nisso está fundamentado na mensuração. O que é isso? Você tem que mensurar aquilo que você tem hoje, o que você terá amanhã. Só nesses dois pontos você tem o que a gente chama de adicionalidade. Aí tem um terceiro ponto, comparado com uma área sob vegetação nativa, você tem recuperação. Então, o primeiro ponto é mensurar. E mensurar significa desenvolver um protocolo a campo, criar as referências, criar os chamados benchmarks, ou seja, as zonas de amostragem, e aplicar o protocolo. Aí começa num ponto, né? Amostrar que profundidade. Isso já é... Se nós voltarmos ao IPCC, o IPCC, junto com tudo que já foi falado em termos de estoque de carbono, hoje preconiza 100 centímetros. E tem razão. Por quê? Mostrei hoje dados aqui que aproximadamente não, baseado em 54 perfis avaliados,
que 45% do carbono está de 40 a 100 centímetros e 55% de 0 a 40. Então você não pode se preocupar somente na camada até 40. E outro ponto é que as plantas, que hoje nós estamos advogando como estratégia para aumentar o nosso sequestro, sair do zero, do balanço zero, são plantas que têm uma robustez no seu sistema radicular que vai à profundidade. Então aí nós temos que ter protocolos de mensuração por camadas, por exemplo, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Fazer isso, repetir ano 1, ano 2, ano 3, e nas mesmas condições da gleba, do talhão. Para quê? Porque aí você vai calcular os deltas. Isso, aí você vai ter que analisar em que o carbono, o método padrão aceito internacionalmente, é um método que se baseia na chamada combustão seca. O que é isso? São equipamentos, analisadores elementares de carbono que tem um forno e que você coloca a amostra dentro de um recipiente ou dentro de uma lâmina, enfim, e aí vai a um forno de 1050 a 1250 a 300 graus. Oxida, depois um feixe de raio infravermelho, quantifica aquilo e boa. Os métodos do nosso laboratório, comerciais, podemos dizer 99%, isso para ser até otimista, usa a combustão úmida, que é a oxidação com o oxidante forte, que é o dicromato, na presença de ácido sulfúrico. Só que esse método, comercialmente, e para fins da avaliação da fertilidade do solo no nível da fazenda, então, mensura as variações do carbono. Só que, para você fazer as adicionalidades e calcular o estoque, o carbono medido por esse método chamado Alkley Black, ou combustão úmida, ele para solo arenoso, você pega um solo com, por exemplo, 11% de argila, Luiz Eduardo Magalhães, e faz o Alkley Black ou combustão seca, você vai quase ter equivalência. Quer dizer o seguinte, o combustão úmida por dicromato, o Alkley Black, vai dar 95, 92, 96% do carbono obtido pelo combustão seca. Você pega um solo argiloso, vai lá para Londrina, Pato Branco, ou mesmo aqui em Rio Verde, que dá 65, 70, 75% de argila, a diferença é enorme. Ou seja, de uma unidade medida com o combustão seca, pode dar 0,75, 0,65, 0,60, 0,50. Então, e aí quando você vai calcular isso, entendeu? E se você tem variação nos talhões ou de amostragem, você inclui essa limitação do método com a variabilidade. E aí isso então significa que você tem que usar esses métodos aceito internacionalmente, até porque num projeto, se você for vender crédito carbono para o exterior, você vai ter que ter auditoria. Aí vem auditoria no nível internacional, vai dizer, que método você usou? Isso aqui é bom. Não aceitamos. Professor, muito obrigado, sucesso. Eu agradeço essa oportunidade, meu amigo divino. Estou aqui para ajudar. O que eu puder, se você, em outra oportunidade, um detalhamento, à inteira disposição. Tchau, tchau. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!